Nas eleições autárquicas de 2023, a CNE atribuiu a vitória de todos os municípios ao Partido Frelimo, exceto o município da Beira, capital do centro do país, que está nas mãos do partido MDM há muito tempo. O partido Renamo, que estava no clímax da sua história, por ter conquistado o coração dos habitantes do sul do país por meio dos deputados Venâncio Mondlane e Antônio Muxanga, reclamou a vitória de boa parte dos municípios, incluindo o município de Maputo. Uma série de protestos e manifestações pacíficas foram convocadas pelo Partido Renamo e dirigidas especialmente pelos deputados que já mencionamos, em repúdio dos resultados avançados pela Comissão Nacional das Eleições. O Conselho Constitucional, que é o órgão máximo que trata os assuntos relacionados às eleições, analisou os dados publicados pela CNE e chegou a uma conclusão diferente. O Conselho Constitucional, por sua vez, atribuiu 4 municípios ao Partido Renamo, que são Quelimane, Alto Moloque, Chiure e Vilanculo. Só que isso não foi suficiente para acalmar os ânimos dos manifestantes que estavam convictos da vitória da Renamo sobre o município de Maputo. Tal atitude teve base porque o Conselho Constitucional tem a competência de validar ou invalidar os resultados e não de retirar votos de um partido e atribuir ao outro. Como se o caso não fosse pior o suficiente, o Conselho Constitucional não conseguiu explicar como é que descobriu que um voto não era de um partido, mas sim do outro. As manifestações foram interrompidas por ocasião das festas de 25 de dezembro e 1 de janeiro, festas de família e festa de Ano Novo, respectivamente. Por alguma razão desconhecida, o presidente da Renamo, Ossufo Momade, não permitiu que o deputado Venâncio Mondlane desse continuidade com as manifestações depois das interrupções. Esta decisão de Ossufo Momade forçou Venâncio Mondlane a lutar pela liderança da Renamo, por achar que a Renamo havia perdido o foco e que precisava de ser democratizada. Isto tudo culminou com a saída de Venâncio Mondlane do partido Renamo. Depois do desentendimento entre o Renamo e Venâncio Mondlane tomou um rumo diferente. Ao invés de continuar a lutar pela liderança da Renamo, decidiu candidatar-se à presidência de Moçambique pelo partido CAD. CAD foi chumbada pela CNE depois de ter sido aprovado. Isto provocou uma série de críticas dirigidas à CNE pelos analistas que consideravam este ato ilegal. Por último, o VM7, como é também conhecido, aliou-se ao partido Podemos, que suportou a sua candidatura nas eleições de 9 de outubro. O problema piorou exponencialmente no mesmo dia 9 de outubro, quando o Sr. Mondlane deparou-se com a Sra. Rita Freitas, também apelidada de Dama de Ferro, chamando-a de símbolo de corrupção. Muitos delegados do partido Podemos foram impedidos de dar entrada às salas de votação, e bem antes disso, a própria CNE demorou muito para dar os cartões aos delegados do Podemos para que estivessem presentes no tempo das votações nas mesas. Muitos desses delegados foram impedidos de apoderar-se dos editais que partem das mesas de votação por parte dos membros do Partido Frelimo. Noutros casos, houve uma tentativa de suborno, segundo relataram, dos delegados da Frelimo aos da Podemos. Muitos vídeos de diferentes partes de Moçambique foram publicados nas redes sociais de homens e mulheres com boletins de votos já preenchidos e de urnas cheias de votos em muitas escolas onde decorreram as eleições. Isso enfureceu boa parte dos moçambicanos e o candidato Mondlane teceu duras críticas contra as instituições competentes e convocou uma manifestação na cidade de Maputo. Todavia, um dia antes da manifestação, o seu amigo próximo e seu advogado, Elvino Dias, e o fotógrafo mandatário do Podemos
foram fuzilados em João Quixissano por volta das 23 horas. Essa informação abalou a Moçambique e ao candidato pela Podemos, que acabou alargando os dias da manifestação em busca da reposição da verdade eleitoral e da justiça até 25 dias, que corresponde aos 25 tiros. Esses 25 dias da manifestação foram marcados por repressão violenta por parte da polícia e uma série de vandalismos por parte de alguns manifestantes. O Conselho Constitucional pediu à CNE que o entregasse editais que provassem a vitória do Partido Frelimo, mas a CNE não conseguiu atender a este pedido a tempo. O Partido Podemos, por sua vez, submeteu o seu recurso ao Conselho Constitucional e, para piorar mais, o Conselho Constitucional pediu muito tempo para avaliar o recurso da Podemos e de outros partidos junto aos editais enviados pela CNE.